A dica de hoje é exclusivamente sobre a caixinha de leite. Eu vou tirar as suas dúvidas, eu vou falar sobre os erros comuns que acontecem e aí faz com que a sua caixinha de leite não fique como o tamanho que você tinha escolhido. Para fazer as suas compras, utilize nosso site www.lojamalu.com.br. Cupom de desconto Malu tem. Siga a Loja Malu nas redes sociais. No Instagram, _Loja Malu. Eu sempre posto as novidades no Instagram, produtos novos que chegam, alguma dica, alguma informação pertinente à Loja Malu, inclusive sobre os vídeos aqui do canal do YouTube. E siga também no Facebook, Loja Malu PVC. Se você não me conhece, eu sou a Camila, consultora criativa da Loja Malu e artesã. Seja bem-vindo ao canal da Loja Malu. Mas antes de começar esta dica maravilhosa, se inscreva aqui no canal clicando no botão vermelho, curta este vídeo e ative o sininho para que você receba sempre as notificações quando tiver um conteúdo novo no canal. Além disso, o YouTube vai entender que este conteúdo é bacana e vai sugerir para mais pessoas. E compartilhe este vídeo para mais pessoas poderem conhecer o trabalho da Loja Malu. Vamos à dica? Há uns meses atrás, eu fiz um vídeo sobre como calcular uma necessaire box, tá? Se você não conhece esse vídeo, clica aqui. O que eu falo nesse vídeo? Eu ensino a você, artesã, calcular uma necessaire box desde o tamanho que o cliente escolheu ou você. Então eu quero uma necessaire de tamanho tanto de altura, por tanto de largura e por X profundidade. Então, nessa tabela, nesse vídeo, tem uma tabela que você utiliza e aí eu ensino qual é o valor final, o tamanho final do que você precisa cortar de material para chegar ao X tamanho escolhido de necessaire box. Nesse vídeo também eu ensino sobre a caixinha de leite, tá? Eu ensino sobre a caixinha de leite. Mas existem clientes que me chamam aqui no YouTube ou no Instagram sobre dúvidas, algumas dúvidas que se fizer errado, a sua necessaire ela não vai chegar àquele tamanho final que essa conta foi feita. Não vai chegar, não vai bater. Então o vídeo de hoje é exclusivamente sobre a caixinha de leite. Existem erros comuns que faz com que esse valor não chegue até o final, tá? Até o valor final. E então eu vou mostrar formas práticas, tá? E infalíveis. Se você fizer certinho, acabou, ok? Então vamos lá. A partir desta tabela, tá? Essa tabela, repetindo, tá nesse outro vídeo que eu falei para vocês. Imprime a tabela ou então transcreva essa tabela para um papel e sempre utilize esta tabela, tá? É infalível. Nesta tabela, ela tem a conta que você precisa fazer para cortar o seu material no tamanho exato para que chegue ao valor, tamanho final da sua necessaire box. E aqui tem sobre qual o tamanho que a gente precisa fazer a caixinha de leite, ok? Vamos lá. A partir desta conta, hipoteticamente, tá? Hipoteticamente, aqui fala que eu preciso ter uma caixinha de leite, por exemplo, de 3 centímetros. Ok? Lá eu ensino tudo, tá? Então, vamos lá. Tá. Então, hipoteticamente, tá? Hipoteticamente, aqui está a minha necessaire, tá? Que eu tenho a costura da lateral da minha necessaire. E aqui eu preciso fazer com que tenha uma caixinha de leite
E aqui também outra caixinha de leite. Vamos ao primeiro erro. O primeiro erro é o seguinte: vocês não considerarem esta linha aqui, a linha da costura, tá? Aqui está a linha da costura. Aí tá escrito lá, caixinha de leite de 3 centímetros. Aí você vem e marca daqui da lateral 3 centímetros. Ó. Ó, marquei. 3 centímetros daqui da lateral, 3, e daqui de baixo para cima, 3. Se você fizer isso, tá? Se você fizer desta forma, contando daqui para dentro 3 e daqui de baixo para cima 3, não vai dar certo. Por quê? Porque você esqueceu de contar a costura, ok? Então, você sempre tem que marcar a partir da costura. Vamos lá? Como? Então, esse é o primeiro erro, tá? Este é o primeiro erro. Você não contar a costura. A costura para dentro 3 centímetros, tá? Da costura para dentro 3, de baixo para cima 3. Vamos refazer? Então, vamos lá. A minha costura está aqui. Vamos colocar os 3 centímetros para dentro da costura. Então, para dentro da costura, 3 e de baixo para cima, 3. Aí sim, você já tem a marcação de 3 por 3, que é uma hipótese, tá? De acordo com a tabela que disse para você, lá, de acordo com a conta, disse que você precisa de uma caixinha de leite de 3. Vamos ao segundo erro. A partir disso, você vai lá e faz o quê? Corta. Então, vamos cortar? Ah, eu já sei, a caixinha de leite é 3 por 3, já vou cortar. Aí você vai lá, né? Vou usar a minha tesourinha da Lamax de precisão, ela é ótima. Aí você vai lá e corta, ó. E corta esse 3 por 3. Ó. Aí você fala, nossa, tá tudo certo, agora é só cortar a caixinha de leite no 3 por 3 e tá tudo certo. É, só que não. Aí você vai lá e corta, um trabalho prontinho. Agora eu já tô finalizando o trabalho, só que não. Eu simulei aqui esse corte, tá? Eu simulei esse corte. Vamos costurar e ver o que vai dar? Aí você vem, né, faz o que tem que fazer. Junta, né, a caixinha de leite, ó, né, junta certinho da caixinha de leite, ó. E vai passar uma costura. Então, vamos passar uma costura. Aí você faz isso nos 4 cantinhos ou nos 2 cantos, enfim. Aí você vai desvirar, né? Aí você desvira o trabalho, né? Aí você pega, olha, né? Desvirou, né? Tudo certinho. Graças a Deus, acabei o meu trabalho. E aí você olha,
Ó, empurrei direitinho aqui o cantinho. Aí você olha, aí você vai medir a necessaire, né? Porque a cliente deu o tamanho que ela queria, ou você fez a tabela de acordo com o tamanho que você queria. E você vai olhar e vai falar, ué, não bateu. A necessaire não deu o tamanho que eu queria. Aí você olha, fala, e agora, né? Estraguei o trabalho. Estragou o trabalho. Vamos medir? Vamos medir da costura para a pontinha. Ué, aí você fala, ué, tá batendo 3,5. 3,5. Tá batendo do outro lado 3,5 também. Eu devia ter uma caixinha de leite, né? Seria... eu precisaria ter um total da caixinha de leite de 6, né? Porque se é uma caixinha de 3, é 3 para cada lado, total de 6. E aí você vai medir, não vai dar 6, vai dar 7. É porque você cortou em cima da linha que você marcou o 3. E esqueceu de contar que você tem o seu pé de máquina, que você tem que costurar. Vamos pensar o seguinte. Eu vou refazer o desenho aqui. Eu refiz para explicar. Pensa o seguinte, tá? Se a sua conta tinha dado que você precisa de uma caixinha de 3 centímetros, uma caixinha de leite de 3 centímetros, é porque no resultado final ele vai dar a profundidade que você precisava de 6 centímetros, tá? Só que se você cortar em cima do 3, você ainda vai ter o seu pé de máquina. O meu pé de máquina, da minha industrial, é de 0,5 centímetro. Tá? Só que da máquina doméstica, normalmente os pezinhos de máquina, ele tem um pouquinho mais. Ele tem 0,75. Aí, pensa, se para nós que temos a industrial é 0,5 centímetro, já vai dar ruim, imagina para quem usar a doméstica, que é 0,75. Então, imagina você cortar e passar um pezinho de 0,75. Acrescenta 0,75 mais 0,75, então vai dar 1,5, mais o valor final que você queria ter a caixinha de leite. Então, imagina você ter 6 centímetros mais 1,5. Vai dar 7,5 centímetros. Quer dizer, piorou mais ainda. Ok? Então, o que eu quero explicar é o seguinte. Se você cortar primeiro, para depois vir aqui, ó, a partir do corte, com o calcador de meio ou de 0,75, você vai estar aumentando a medida e não fazendo com que seja a medida fiel. Certo? Entenderam? Então, a minha dica é, vamos fazer o correto? Qual é o correto? Não é o problema do pé de máquina, é o problema da execução. Então, vamos lá. Quando nós estivermos na hora de fazer a nossa caixinha de leite, nós vamos fazer o seguinte. A partir da costura, vamos marcar 3 centímetros, ok? Ó, marquei
3 por 3. E vou marcar daqui desta pontinha até aqui da pontinha uma reta. Vou fazer igualmente aqui deste lado. Vou marcar a partir da costura 3 por 3. 3 por 3. Pronto. E vou fazer de novo a minha linha reta. Então, fiz a linha, fiz a marcação, mais a linha, e fiz também aqui do outro lado. Agora vem o pulo, a dica, né? Eu vou pôr a mão por dentro da minha nécessaire e vou vincar. Aqui, aonde eu tenho esta linha, ó. Aqui a minha linha, ó. E vou prender com clips. Do outro lado, ó, aqui desse lado, vou vincar aonde tem a minha linha. Aqui, ó. Aonde está a minha linha, ó. Tá aqui aberto. Aonde está a minha linha. Olha como a linha de um lado coincide com a linha do outro lado. Olha como do outro lado, ó, uma linha reta bem certinha. Agora, a gente vai passar a costura sobre esta linha. Sobre esta linha aqui, ó, tá? Que vai dar certinho aqui, tá bom? Sobre esta linha. Aqui você escolhe deitar, tá bom? Deitar a sua costura. Tem gente que abre, tá bom? Tem gente que vem aqui nessa hora, ó, e abre a costura. Tanto faz, tá? Você pode deitar, ok? Então, vou passar essa costura em cima da linha. Ó, eu nem tirei a minha, eu nem tirei o meu clips, tá? Então, ó, passei a costura em cima, ok? Agora sim eu posso cortar, ok? Agora eu venho aqui e corto, ó, exatamente como eu tenho que cortar, ó, vou cortar antes, tá? Ó, agora vamos desvirar. Ó, desvirei. Então, nós temos de um lado a caixinha de leite que deu 7 centímetros e aqui. É agora que são elas que a gente vai... Agora que a gente vai medir essa caixinha de leite. Ó, 6 centímetros. Agora bateu, né? Então, é esta técnica do quadrado mais a diagonal, tá? Se nós sempre utilizarmos essa técnica do quadrado com a diagonal, não tem como dar errado. Aí, temos uma outra hipótese. E quando eu tiver que pôr uma alça na nécessaire para poder puxar, né? Para segurar essa alça. Vamos lá? Então, agora nós vamos falar nos casos que eu tenho uma nécessaire, que eu tenho uma alça de mão. Eu tenho um exemplo. Clica aqui nesse vídeo que eu falo sobre a nécessaire lata de sardinha. Nesse vídeo sobre a nécessaire lata de sardinha, é uma nécessaire box
em que de dois lados da parte de trás, então, eu tenho uma nécessaire com a caixinha de leite normal e na frente eu tenho a alça. E aí eu tenho um jeito diferente de fazer para que saia o mesmo tamanho a caixinha de leite. Então vamos lá. Então nestes casos, como que a gente vai fazer? Então, vamos continuar a mesma hipótese, tá? A mesma hipótese de que a conta ficou com a caixinha de leite de 3 centímetros. Então, vamos lá. Então, vamos fazer da seguinte forma. A caixinha de leite que nós precisamos é de 3 centímetros, mas nós temos que pôr a alça. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer toda a marcação de caixinha de leite com meio centímetro menor. Então, ao invés de eu marcar aqui 3 por 3, eu vou marcar 2,5 por 2,5. Por quê? Eu vou explicar. Então, vamos lá. Eu vou fazer essa marcação dos dois lados, tá? Então, vamos lá. Tá aqui a minha linha. Então, eu vou marcar 2,5 a partir da minha linha da costura. Certo? Vou marcar a diagonal e vou fazer, ó, do outro lado também. 2,5 por 2,5 a partir da minha costura. E vou marcar a diagonal. Ok? Agora, o que que nós vamos fazer, tá? Marquei 2,5 de um lado e marquei 2,5 do outro. Neste caso, nós temos que cortar. Não tem jeito, precisa cortar. Cortar. Temos que tomar cuidado, porque se cortar a mais, se a pontinha da tesoura for a mais, a gente vai estragar o trabalho. Mas não tem jeito, precisa cortar neste caso e eu vou explicar o porquê. Então, ó, muito devagar. Aí a gente faz esse corte. E sem querer, o que aconteceu? O corte passou. Ó, a gente cortou e o corte passou, ó. E agora? Né? E agora ficou ruim de novo, porque ele vai abrir a costura, ó. Ó o que vai acontecer, ó. Então, não faça dessa forma, tá? Então, não cometa este erro. Vamos a uma técnica melhor. A partir dos meus... Porque assim, se a gente cortar errado, a gente vai abrir muito essa costura, ó. Vai ficar muito difícil da gente encaixar essa caixinha de leite de volta no lugar dela, tá? Por conta desse corte a mais que a gente deu aqui, tá? Então, o que que nós vamos fazer, tá? O que que nós vamos fazer? Nós vamos fazer a marcação dos 2,5, tá? Então, de sempre meio centímetro menor do que o valor que a gente precisa da caixinha de leite, dos dois lados. E aí, a gente vai fazer a mesma coisa, ó, marcar a diagonal, ó. Marquei a diagonal de um lado, marquei a diagonal do outro, e aí eu corto reto, ó. Vou cortar retinho, ó. Vou até prender um clips, ó. Diagonal com diagonal. Ó, marquei a diagonal com a diagonal. E aí eu venho com a tesoura, ó, e corto. Ok? E aí a gente pode fazer o quê? Passar a costura perfeitamente. Aí, cortamos,
tá? Eu vou prender com clipes aqui no cantinho, para que essa caixinha de leite, ó, para que esta caixinha de leite não saia do lugar. E aí eu venho com a minha alça, ok? Ó, aqui tá o meio, aqui tá o meio, ó, aqui exatamente nessa costurinha, ó, é o meio, ó, ou se abrir a costura, ó, se eu abrir a costura, eu vou estar com a minha caixinha de leite exatamente no meio. Aí eu posso encaixar a minha alça. Lembrando, se for alça de nylon ou alça chique, sempre dê uma queimada na pontinha dela, para que ela não fique com a possibilidade de descosturar, tá? De desfiar. Aonde eu vou encaixar a minha alça? Bem aqui no meio, ó. Ó. Certo? Ó, coloquei na metade, aqui tá fixo, a minha caixinha de leite não vai sair do lugar. E agora eu passo uma costura, ok? Agora eu passo uma costura com o meu meio centímetro, tá? Aí, o que que você pode fazer, ó, tá? Fez isso. Aí, eu preciso costurar o quê? Aquele meio centímetro que eu tirei, que eu fiz uma marcação de 2,5, eu preciso costurar agora com meio centímetro, para poder ele chegar no 3. Ah, Camila, mas o meu pé de máquina é de 0,75. Você vai pegar uma reguinha e vai marcar meio centímetro, que é onde você precisa. Ó. Você vai pegar uma reguinha e vai marcar o meio centímetro aqui, ó. Aqui, ó. Pronto. 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 Põe de volta o clips para não sair a alça, ó. Tá? Então, você agora que tem a máquina doméstica, você não vai poder ir costurar com o seu calcador de 0,75, tá? Então, você pega e faz essa risquinha e costura. Aí você fala, ai, Camila, mas eu tenho máquina doméstica, eu não queria ter que marcar esse risquinho no final, eu já queria usar o meu calcador, eu já queria usar a guia do meu calcador, do calcador, eu já queria usar a guia do meu calcador de máquina doméstica de 0,75. Não tem problema, vamos lá. O que que você vai fazer? Mesma coisa. Então, vamos facilitar a vida de quem tem máquina doméstica. Então, vamos facilitar a vida de quem tem a máquina doméstica, óbvio, né? Então, na hora de você marcar a caixinha de leite, né? Como eu falei para industrial, você vai marcar 2,5, porque o meio centímetro é o que você tem para costurar. Então, você vai marcar o quê? 2,25, tá? 2,25 mais 75 dá 3. Então, a gente vai marcar, tá? Exatamente o 2,25 de caixinha de leite. Ó, marquei 2,25 dos dois lados, tá? Mesma coisa. Vou marcar a diagonal, ó. Aqui, vou marcar a diagonal, ó. Estou abrindo o meu trabalhinho, ó. Ó, abri, certo? Vou segurar aqui, vou segurar aqui. E aí, eu posso cortar seguramente. Então, vamos lá, vou cortar na linha.
Pronto, cortei, ó. Cortei na linha. Aí venho com a alça, ó, cortei na linha. Venho com a alça e acerto a alça exatamente na metade daqui da linha, né? Ok? Fiz isso. Vou passar uma costura com o meu pé calcador de 0,75. Eu vou pôr esse aqui para vocês verem, tá? E vamos passar a costura. Ó, costurei, ó, tá? Com o meu calcador de 0,75, ó. Ó, costurei com o meu calcador de 0,75. Vamos desvirar? Acerta as pontinhas. Acerta a outra pontinha. E agora, ó, desvirei, tá? Vamos medir? Ó, cadê? Aqui. Vamos medir. 6 centímetros, como eu falei. Entendeu? É isso. Não tem erro. Então, eu ensinei para você trabalhar quem tem doméstica, quem tem industrial, e ensinei a como trabalhar caixinha de leite sem a alça e caixinha de leite com alça. Ó, bateram certinho. Vão ficar, bateram certinho. Vão ficar certo. É só você entender exatamente tudo que eu expliquei para você. Não tem erro. Dá para fazer máquina doméstica, máquina industrial. É só compreender o seu calcador. Compreendeu o seu calcador, entendeu sobre a diagonal? Acabou. Pode parecer, mas né, é demorado, não é, é uma questão de prática e é uma forma de você não correr certos riscos, certo? Quem é que quer ficar tendo caixinha de leite cortada a mais? Quem é que quer ter uma necessaire que você calculou com todo o trabalho, com todo o carinho, o tamanho e aí no valor final não ficou bom? Por quê? Porque você esqueceu, você cortou primeiro a caixinha de leite, esqueceu de colocar o seu calcador, o tamanho do seu calcador. Entende? São esses detalhes que faz com que a gente chegue ao resultado exato final do planejado. Certo? Eu planejei nessa necessaire ter uma caixinha de leite de 12, eu fiz o cálculo certinho e eu cheguei a necessaire com caixinha de leite de 12 centímetros, tá? Com o valor final de 12 centímetros. A caixinha foi de 6, porque é pela metade, tá? De acordo com a conta. Então, assista o vídeo, o primeiro vídeo, e se apegue a este vídeo também, e aí você não vai ter erro para entender sobre uma caixinha de leite. Gostou da minha dica? Eu espero que sim, eu espero que você tenha gostado. Então curta este vídeo e clique aqui no botão vermelho e se inscreva no nosso canal. E ative o sininho para que você receba as notificações sempre que tiver um conteúdo novo no canal. Além disso, o YouTube vai entender que este é um conteúdo bacana e vai sugerir para mais pessoas. E compartilhe também este vídeo para que outras pessoas possam conhecer o trabalho da Loja Malu. Siga a Loja Malu nas redes sociais, no Instagram, _Loja Malu. Eu sempre posto novidades de materiais novos que chegaram na loja, ou algum conteúdo que vai ter aqui no YouTube, ou alguma informação pertinente à loja. E também siga
no Facebook Loja Malu PVC. Para você fazer as suas compras, utilize o nosso site www.lojamalu.com.br, cupom de desconto Malu tem, e você participa também do programa de fidelidade da Loja Malu. Dúvidas? Deixe aqui nos comentários, e a Malu tem, e a Malu vai ter muito mais para você. Tchau!